mestre todo o conteúdo de direito internacional público e direito internacional privado, as nossas aulas acabam ficando muito exprimidas. Então, o conteúdo de direito internacional privado, aquilo que era mais importante, nós terminamos lá na nossa aula das apresentações dos nossos blocos regionais, ok? Dos blocos econômicos, blocos políticos. Também tivemos a apresentação sobre o Tribunal de Justiça da União Europeia. Então, lá nós encerramos a nossa disciplina de Direito Internacional Público. E agora nós vamos começar, como matéria do segundo bimestre, o nosso conteúdo de Direito Internacional Privado. Então, a partir de agora, eu só vou falar de Direito Internacional Privado. E o que é esse direito internacional privado? O que é essa disciplina, esse ramo do direito internacional? É uma parte do direito internacional que vai tratar das relações que possuem conexão internacional. Mas quais relações? As relações privadas, ok? Então, se você resolve estudar no exterior, a Gabriela está aqui, né? A Gabriela resolve estudar no exterior. Como é que vão ficar as relações privadas? Ela só vai estudar, ela volta para o Brasil. Como que vão ficar as relações dela aqui no Brasil enquanto ela estiver no exterior estudando? Tá? Não, a Carol resolveu largar lá o namorado dela, conheceu um gringo maravilhoso e resolveu se casar com esse gringo maravilhoso. Como que vai ser o casamento da Carol? Carol vai ficar até brava comigo, né? Porque eu tô falando que ela vai largar o namorado dela. E aí, como vão ficar essas relações? Então, essas disciplinas que vão regular, ok? O nosso direito com conexão internacional, nós vamos chamar de direito internacional privado, tá bom? Então, a partir de hoje, nós vamos estudar o direito internacional privado. E o que o direito internacional privado, então, vai fazer? Ele vai responder a uma questão. Qual é a questão? Qual lei aplicar naquele caso concreto? Qual lei nós vamos aplicar naquele caso concreto? Então, a Carol, ela vai casar com um americano, digamos, né? Qual lei vai reger o casamento da Carol? E o regime de bens? Qual a lei que nós vamos aplicar para o regime de bens do casamento da Carol? A lei dos Estados Unidos ou a lei do Brasil? Então, sempre que existir essa dúvida nas relações privadas, qual lei eu vou aplicar, eu vou ter o direito internacional privado para responder, ok? Então, o direito internacional é esse ramo do direito internacional que vai tratar das relações privadas, mas que elas têm um quê com o exterior, ok? Com o intuito de responder a essa questão. Qual a lei que eu vou aplicar naquele caso concreto? Faltou um ponto de interrogação. Qual é a lei? Tá bom? Então, a função do direito internacional é resolver esse conflito das leis no espaço. Conflito das leis no espaço. Então, a nossa função agora, a partir do primeiro, do segundo bimestre, vai ser só essa. Qual lei o juiz vai aplicar? Qual que é a lei? E isso o direito internacional privado vai responder, ok? Então, o direito internacional privado, ele vai responder a essa questão. E aí, vamos começar, então, para saber quais são as leis que nós vamos aplicar para a maioria dos casos? Vamos lá. Qualquer dúvida, tá bom? Só chamar, então, qualquer dúvida, só chamar.
ok? Conceito, então, eu já falei, é o ramo do direito internacional que vai tratar das relações privadas com conexão internacional e que tem como objetivo responder qual a lei aplicada, ok? Quando eu tiver conflito de normas. Então, o direito internacional privado, ele vai responder a esse conflito de normas. E quando ele fala em qual lei aplicar, eu vou ter o que nós chamamos de elementos de conexão ou normas indicativas. Eu vou ter na minha legislação interna normas que vão me falar, olha, para aquele caso concreto, você vai apresentar a lei do país X, tá bom? No conflito das normas, aqui para o direito internacional privado, só me interessa a lei material. Então, vamos lá, o casamento da Carol, tá? O casamento da Carol com o americano. Eu me questiono para vocês, qual é o regime de bens que vai vigorar no casamento da Carol? Eu estou preocupada com a lei processual? Não, eu estou preocupada com a lei material. Qual o código que eu vou utilizar? É o Código Civil brasileiro? É o Código Civil lá dos Estados Unidos? Então, no conflito da lei, eu estou preocupado com a lei material, ok? Então, no conflito da lei, a minha preocupação é com a lei material. A lei processual vai ser sempre a lei do local do ajuizamento da ação, tá? Então, se eu ajuizo uma ação, sei lá, de divórcio nos Estados Unidos, quais as regras processuais que eu vou utilizar? As regras lá dos Estados Unidos. Prazo, elementos da minha petição inicial, os recursos, quais são os elementos da sentença. Tudo isso não é matéria processual, não é o que diz respeito aos atos processuais utilizados no processo, desde a inicial até o trânsito em julgado, até obter a coisa julgada. Então, a mesma coisa aqui. Se eu ajuizo uma ação no Brasil, qual a regra processual que eu vou aplicar? A do Brasil. Não foi aqui que eu ajuizei essa ação? Então, vai valer a lei processual do local em que eu ajuizo a ação. Mas a lei material é essa que eu vou tentar descobrir com base lá nas minhas normas indicativas. E são essas leis, esses conflitos no espaço da lei material que me interessa, tá bom? Porque a lei processual, eu vou obedecer à legislação do local onde eu ajuizo a lei. Então, se eu ajuizei a lei aqui no Brasil, o que eu tenho que pensar? Litispendência, capacidade processual, competência, as regras do Brasil para cooperação internacional, as regras do Brasil para homologação de sentença estrangeira, ok? Então, as leis processuais, elas serão sempre do local onde eu ajuizo a ação. Mas a lei material vai depender de como eu vou responder aquela questão. Qual lei aplicar naquele caso concreto, ok? Qual é o objeto da nossa disciplina aqui do direito internacional privado? Estudar as relações jurídicas privadas com conexão internacional, ok? Analisar quais são as leis em caso de conflitos.
Quais leis eu vou aplicar? Ok? Então, aqui para o direito internacional privado, eu tenho que pensar naquela perguntinha. Para aquele caso concreto, qual a lei material que eu vou utilizar? É o Código Civil brasileiro? É o Código Civil português? É o Código Civil... lá nos Estados Unidos não tem Código Civil, né? Mas, finge, é o Código Civil do Canadá. É o Código Civil... se bem que eu acho que o Canadá também não cola, né? É o Código Civil do México, é o Código Civil da França, da Espanha, da Alemanha, não, da França, da Itália, ok? Semestre passado, eu lembro que eu fiz uma questão na prova, foi bem interessante, eu vou colocar esse semestre para vocês de novo. Era uma questãozinha para vocês compararem a legislação. Era um caso que eu trazia duas legislações, a legislação brasileira e a legislação italiana. E aí eu perguntava para o aluno, nessa historinha que eu estou contando aqui, eu vou aplicar qual legislação? A legislação brasileira ou a legislação italiana? Como que vai ficar a divisão dos bens? Se você aplicar a lei brasileira, você vai dividir os bens de uma forma. Se você for aplicar a lei italiana, você vai dividir os bens de outra forma. E a primeira coisa que você tinha que saber é qual a lei eu vou aplicar, a brasileira ou a lei italiana? E aí fazer os cálculos lá para saber como que ia ficar aquela sucessão. Foi uma questão bem legal, os alunos gostaram bastante, porque eu trouxe a legislação italiana traduzida, claro, joguei lá no Google Tradutor, traduzi, o que não fazia muito sentido, eu dei uma adequada para fazer o direito mais parecido possível com o real, e vocês, como futuros juízes, vão ter de fazer isso. Vocês vão ter que se perguntar, este caso tem conexão internacional? Tem. Então, neste caso que tem conexão internacional, qual a lei material eu vou aplicar? Tá bom? Então, vamos lá. Quais são as fontes da nossa disciplina? Quais são as fontes do direito internacional privado? Lá no direito internacional público, nós vimos que a nossa principal fonte é o tratado internacional. Aqui no direito internacional privado, não. Aqui no direito internacional privado, a principal fonte é a lei, mas é a lei nacional. Então, é a lei do Brasil que é a principal fonte do direito internacional privado. E qual é a lei em especial aqui no Brasil que vai ser a principal fonte de direito internacional privado para a gente? A LINDB, tá bom? A Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, ok? A LINDB, lá na minha época, né, para vocês verem como eu sou das antigas, não é? Lá da minha época, nós não chamávamos de LINDB, não, nós chamávamos de Lei de Introdução ao Código Civil, mas não fazia sentido, porque a LINDB, na verdade, ela não vai introduzir apenas o Código Civil, ela vai falar de todas as leis do Brasil. Bom, ela vai trazer normas básicas para toda a legislação. Então, não fazia sentido chamar de LIC, Lei de Introdução ao Código Civil. Isso aí, se alguém falar isso, aí você já sabe, aquela pessoa ali é velha, viu? Tá? As pessoas ali, aquelas ali são velhas, e aquele advogado ali é velho, né? Do tempo da... exatamente. Então, se falar LIC, Lei de Introdução ao Código Civil, você já sabe que ele é das antigas. Mas, na minha época, nós chamávamos de Lei de Introdução ao Código Civil. Mas não fazia sentido, porque aquela lei,
ela introduzia muito mais do que o Código Civil. Ela introduzia as normas do direito brasileiro. Então, ela foi alterada no sentido de quê? De mudar o seu nome, só, tá? Lá do artigo 7º ao artigo 19, nós vamos ter lá na nossa LINDB, os artigos relacionados ao direito internacional privado. Dever de casa, ler a LINDB. Eu já sei que lá no primeiro semestre, o professor Felipe Loureiro fez uma atividade com vocês de LINDB, então vocês vão recuperar aquela atividade lá do primeiro bimestre, ok? Vocês vão recuperar e vão utilizar. Mas eu quero que vocês leiam do artigo 7º ao artigo 19. Eu vou deixar um exercíciozinho no Moodle para vocês fazerem um exercício complementar. E na aula que vem, eu vou falar desses exercícios. Posso deixar para fazer isso lá na nossa aula do dia que vencer lá a nossa enquete, tá? Aí eu vou fazer os exercícios de LINDB com vocês, tá bom? Então, a lei de introdução às normas de direito brasileiro, ela vai ser a nossa principal legislação, a nossa principal fonte de direito internacional privado, mas é a única? Não, ok? Nós vamos ver que não é a única, mas é uma das. Lá na LINDB, do artigo 7º ao artigo 19, nós vamos encontrar os principais pontos do direito internacional, mas nem todos. Então, naquilo que eu não consegui responder por meio da LINDB, eu vou ter que procurar nas outras legislações. Mas a nossa principal fonte é a lei nacional. Lá no direito internacional público, era o tratado. Aqui não. Aqui é a lei nacional. E o que a LINDB, a nossa lei, não é? Tem de tão interessante? Ela vai ter aquelas normas indicativas que eu falei agora há pouco para vocês. Ela vai ter as normas que vão me ajudar a responder aquela perguntinha. Qual a lei que será aplicada àquele caso concreto? Então, com base na norma indicativa que está lá na LINDB, eu vou responder a questão. E aquilo que eu chamo de norma indicativa, eu também vou poder chamar de elemento de conexão. Então, que liga o fato à norma jurídica, tá bom? Então, o elemento de conexão nada mais é do que aquela situação jurídica que vai se ligar, aquela situação fática que vai se ligar à situação jurídica e vai me ajudar a responder as minhas questões, tá bom? Então, vamos lá, vamos imaginar o seguinte. Libanês, tá? Você sabe que o Brasil tem a maior... Como que eu chamo? Colônia, isso. O Brasil tem a maior colônia de libaneses do mundo. Tem mais libanês no Brasil do que no Líbano. Sabiam disso? Tem mais libaneses aqui, vivendo aqui conosco, libaneses descendentes, do que libaneses no Líbano. Um libanês, ele resolve vir morar no Brasil. Ele pode fazer isso? Pode, claro, pode. Se ele vem morar no Brasil, se ele escolhe viver aqui no Brasil, ele também deve aceitar, então, a legislação brasileira. Não é dessa forma?
Não, não é assim o único que escancara as portas. Não é desse jeito. Os libaneses são extremamente bem-vindos aqui no Brasil, tá? É uma colônia de 40 milhões de pessoas, tá? Enquanto lá no Líbano tem 6 milhões de habitantes. Mas olha, nós temos uma ligação com a cultura libanesa. Nós temos um vínculo, então eles são bem-vindos aqui. Beleza? O nosso primeiro elemento de conexão e aquele que é o mais importante, que vai receber o nome de estatuto pessoal, é o domicílio. Quer dizer que aquelas matérias mais relevantes vão obedecer sempre à regra do domicílio da pessoa. Então, esse libanês, ele resolveu viver aqui no Brasil. Ele não tem de estar sujeito à legislação brasileira? Isso vale para a gente também, tá? A LINDB, lá no seu artigo 7º, lá no Estatuto Pessoal, vai falar o seguinte: quando eu for discutir começo e fim da personalidade, atenção, capacidade, nome e direito de família, eu vou obedecer o domicílio da pessoa. Eu quero discutir a minha capacidade para firmar um contrato. Onde eu moro? Moro no Brasil. Então, eu vou aplicar qual lei? A do Brasil. Não é. É o Jonas, e o Jonas está morando na Argentina. O Jonas quer discutir a capacidade dele em um processo. Ele mora lá na Argentina. Qual é a legislação que nós vamos aplicar para o Jonas? A legislação da Argentina, porque ele vive lá. Então, o elemento de conexão do domicílio é o principal elemento de conexão. Mas não era assim, tá? O domicílio ele se tornou o nosso principal elemento de conexão de alguns anos para cá, tá? Principalmente pós Segunda Guerra Mundial, que nós tivemos um grande deslocamento de pessoas. Antes, qual era o estatuto pessoal? O elemento de conexão mais importante do direito internacional privado antes era a nacionalidade. Vou contar uma historinha para vocês. Quando Dom João, sabe? Dom João, filho da Dona Maria, a louca, que não tinha nada de louca, não é? Quando Dom João resolveu fugir para o Brasil, tá? Fugiu porque Napoleão estava chegando ali em Portugal já, tá? Napoleão estava chegando em Portugal, Dom João, que não era besta, falou, sabe o quê? Vem para cá, todo mundo, vem cá, corte, entra aqui nessas naus aqui, nessas embarcações, que nós vamos rumar lá para o Brasil. Aí ele passou um telegrama, não é, para Inglaterra, e falou, Inglaterra, minha amiga do peito, sabe que eu te adoro, não é? Vem aqui, me escolta até o Brasil. Eu estou precisando de ajuda, porque Napoleão está chegando. Aí Dom João saiu lá em 1807 e chegou na Bahia em 1808, tá? Quando ele chegou lá em Salvador, ele, ufa, cheguei no Brasil, não aconteceu nada comigo, com meu tesouro, a Carlota Joaquina, tá? Aconteceu nada com meu tesouro, tá? Aqui eu tô bem, olha aqui, a corte veio toda para o Brasil. Vou assinar com a minha querida amiga Inglaterra um acordo de comércio. Mas lá nesse acordo de comércio dizia o seguinte: qualquer conflito que envolva ingleses será resolvido com base na legislação inglesa e por um juiz inglês. Então, o que era aquele acordo?
Ah, professor, era o princípio da extraterritorialidade também. Mas o que era aquele acordo? Era um elemento de conexão, dizendo que a nacionalidade ia ser muito mais importante do que o local onde a pessoa residia. Então, se o inglês matasse alguém no Brasil, ele não ia responder com base na legislação brasileira, não. Ele ia responder com base na legislação inglesa e por um juiz inglês. Elemento de conexão. Quem assistiu a última novela das 6 aí sabe o que eu estou falando. É o Novo Mundo. Eu assisti, sou noveleira, admito. Tá? Lá no Novo Mundo aconteceu uma situação assim, a Ana era casada com o bonitão lá, e eles eram ingleses, ela queria se separar dele, ficar com a guarda da filha, e ela fez esse pedido de separação e guarda da filha perante um juiz inglês, com base na legislação inglesa, tá? Viu, gente? Novela também é cultura. Beleza? Professor, Ah, só uma dúvida. E no caso, se a pessoa for apátrida, não tiver nenhuma então, e aí? nacionalidade? Olha o problema que você gerou. Se você tem como estatuto pessoal o elemento de conexão mais importante, a nacionalidade, e a pessoa não tem nacionalidade. Ela é apátrida, o país dela acabou. E aí? Como que você resolve? Com o passar dos anos, essa ideia da nacionalidade como o principal estatuto pessoal, como o principal elemento de conexão, foi deixando de vigorar. Por quê? Porque você não pode se deslocar para onde você quiser? Pode, não é? Você pode mudar para a Argentina, você pode mudar para o Uruguai, você pode ir para Cuba, que é uma delícia, por sinal. Você pode ir para a França, você pode ir para Portugal. Você não pode morar onde você quiser? Pode. Quando você decide sair do seu país e ir para outro lugar, você também não está concordando com a legislação daquele outro lugar? Ah, não, professor, eu quero morar nos Estados Unidos, mas eu quero igualzinho o Brasil, com a mesma legislação do Brasil. Poxa, então continua no Brasil. Não é assim? Mas quando você vai para os Estados Unidos, você não está pensando, ah, eu vou viver lá nos Estados Unidos, vou viver sobre a lei dos Estados Unidos? Você não optou por aquele país com aquela legislação? Então, o estatuto pessoal da nacionalidade começou a perder a força. E o domicílio, aquele local que você escolheu viver, passou a ser o elemento de conexão mais importante. Porque se eu escolho viver em um lugar, eu não estou escolhendo apenas o lugar em si, mas toda a construção jurídica daquele país. Então, eu estou aceitando aquele ordenamento jurídico. A partir daquele momento, é aquele ordenamento jurídico que vai reger a minha vida. Então, não faz sentido eu me mudar para os Estados Unidos e querer que o juiz americano aplique a lei brasileira. Se eu quero que a lei brasileira vigore para mim, eu continuo no Brasil. Tá bom? Então, o artigo 7º, que vai tratar do domicílio, vai falar o seguinte, marque, vai lá na LINDB, marque o artigo 7º, é o nosso principal elemento de conexão. A lei do país em que domiciliada, tá? Em que a pessoa é domiciliada, então a lei do país em que é domiciliada a pessoa. Então, naquele país que eu tenho o meu domicílio, ele vai reger as regras sobre o começo e o fim da personalidade,
capacidade, nome e direito de família. Então, para essas 4 situações, capacidade, nome, personalidade e direito de família, eu vou aplicar o estatuto pessoal, ou seja, a lei do domicílio da pessoa. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer um exercício para ver se vocês compreenderam. Um minutinho. Questão de uma prova da OAB. Questão fácil. Qual é o nosso estatuto pessoal? O que rege, o que é o mais importante para o nome, para a capacidade, para a personalidade e para o direito de família? Código Civil? Calma, Renata, eu ainda não falei qual é a lei, não. Eu não. Pra gente, vou te falar um negócio aqui com toda sinceridade. Que para o direito internacional não importa se eu vou aplicar o Código Civil, o Código Penal, o Código Eleitoral, o Código a CLT, Código Tributário, não interessa. Eu só quero saber a lei de qual país. Não quero saber qual é a lei, se é a Constituição, não quero. Eu quero saber de qual país. Eu vou aplicar a lei do Brasil? Eu vou aplicar a lei da outra nacionalidade? Eu vou aplicar a lei da China? Eu vou aplicar a lei da Rússia? Eu vou aplicar a lei da Noruega? Eu vou aplicar a lei da Inglaterra? Não quero saber qual é a lei. Quem tem que saber isso é o juiz. Nós aqui vamos ter que responder, é a lei de qual país? Então, vamos lá. As regras sobre o começo e fim da personalidade, nome, capacidade ou direito de família de brasileiro que tenha outra nacionalidade originária. Interessa aqui para a gente nome, personalidade, capacidade, direito de família, a nacionalidade da pessoa? Não. Olha só como essa questão veio aqui só para fazer um peguinha, não é? Não interessa, então, aqui para o direito internacional privado, a outra nacionalidade, a nacionalidade originária, nada disso interessa. O que interessa para a gente? O local do país em que aquela pessoa for domiciliada. Então, imagina o seguinte, esse brasileiro, ele tem outra nacionalidade originária. Por exemplo, ele também tem a nacionalidade italiana, muito comum aqui no Brasil. Tem muitos brasileiros que têm nacionalidade brasileira e nacionalidade originária italiana. Mas esse brasileiro mora na Costa Rica. Pronto, coloquei agora um país. As regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e o direito de família de brasileiro que reside na Costa Rica, mas que tem a nacionalidade originária italiana, é de onde? É do local do seu domicílio. Então, as regras vão ser determinadas, as regras para personalidade, nome, capacidade ou direito de família, nós vamos resolver isso com base na legislação do domicílio da pessoa. Ok, pessoal? Agora, uma questão um pouquinho mais elaborada. Paulo, brasileiro, celebra no Brasil um contrato de prestação de serviço de consultoria, aqui no Brasil, a uma empresa pertencente a François, francês, residente em Paris, para a realização de investimentos no mercado imobiliário brasileiro. O contrato possui uma cláusula indicando a aplicação da lei francesa. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Em uma ação proposta por Paulo no Brasil,
surge uma questão envolvendo a capacidade de François para assumir e cumprir as obrigações previstas no contrato. Com relação a essa questão, a justiça brasileira vai aplicar qual lei? Então, eu firmei um contrato com uma pessoa, com François. Essa questão é da OAB, exatamente. Carol está sabendo. Então, o François, eu firmei, moro aqui no Brasil, eu firmei com o François um contrato, mas eu estou na dúvida. Será que o François, ele é capaz? Ele é totalmente capaz, ou ele é relativamente capaz, ou ele é absolutamente incapaz? Estou na dúvida. Quem vai responder? Qual é a lei que eu vou aplicar para responder a esse questionamento? A lei francesa. Por quê? Porque François reside na França. Então, se eu for envolver, tá? Não, Jonas. Imagine que a questão falasse o seguinte: o contrato possui uma cláusula indicando a aplicação da lei americana. Americana. Mas a minha dúvida não é com relação ao contrato em si, é com relação à capacidade do François. E agora? Continua sendo a lei francesa. Não é porque está no contrato, é porque ele reside na França. Agora, imagina o seguinte, a questão fala outra coisa. François, ele é francês, mas reside na Bolívia. Qual é a lei que eu vou aplicar? Para discutir a capacidade do François da Bolívia, tá bom? Então, gente, eu estou falando isso repetindo, é para fixar. Porque vai cair na prova e vocês vão errar. Então, vamos lá. Começo e fim de personalidade. Seu direito de personalidade. Tá? Quando começa a sua personalidade? Quando termina a sua personalidade? Direitos do nascituro. Qual é a regra que nós adotamos no Brasil? Qual é a regra que nós adotamos no Brasil? Vamos falar um pouquinho de personalidade? Quando começa a personalidade da pessoa física? Qual a primeira vez que você chora, não é? Sua personalidade começa no momento em que você nasce. Porque nós adotamos a teoria natalista. Mas o Chile, por exemplo, ele vai adotar outra teoria. Ele vai falar que a personalidade começa na concepção. Ok? Qual é o fim da personalidade da pessoa física? Quando ela morre, não é? Quando ela morre. Onde está escrito isso? Na lei brasileira. Mas e se nos Estados Unidos a personalidade nunca acaba? Na lei americana? E se uma lei de um estado americano diz que a personalidade se prorroga 10 anos depois da morte da pessoa? Eu vou obedecer a lei do local que a pessoa tem domicílio. Se a lei lá daquele estado americano diz que a personalidade só acaba 10 anos depois da morte, eu vou aplicar qual regra? Do local do domicílio. Bom, então nós precisamos saber. Aqui na nossa disciplina Direito Internacional Privado, acredite, nós vamos ver tudo de direito civil. Tudo. Nós vamos passar por todos os campos do direito civil. Ainda que pouquinho, mas nós vamos passar por tudo, tá? Capacidade. Nome, aqui não é só o seu nome, mas é o nome industrial, registro, patentes, ok? Tudo isso.
Capacidade, absolutamente incapaz, relativamente capaz e totalmente capaz. Não são essas as definições que nós temos no Brasil? Então, se eu vivo no Brasil, eu vou aceitar essas 3 definições, não é? Absolutamente incapaz, menor de 16 anos, ou aquela pessoa que não esteja em condições de se manifestar, ou é uma pessoa que esteja em coma, é uma pessoa que está naquele momento absolutamente incapaz, ela não consegue exprimir suas vontades. Relativamente capaz, menores de 18 anos, maiores de 16 anos, tá? Lembrem-se, o nosso código mudou, nosso código civil mudou, ok? E totalmente capaz, maiores de 18 anos que estejam completamente desimpedidos, tá? Quem fala isso? A lei brasileira? A lei brasileira, por exemplo, vai falar que o maior de 18 anos, ele não vai sofrer a pena privativa de liberdade, mas uma medida administrativa. Lá nos Estados Unidos é diferente, uma criança de 13 anos pode responder como adulto. Se eu moro lá nos Estados Unidos, eu vou aplicar qual legislação para capacidade? Americana. Se eu vivo no Brasil, eu vou aplicar qual legislação? A brasileira. Direito de família, nós vamos ter aí várias aulas para falar de casamento, divórcio, adoção, sequestro internacional. Nós vamos ter uma aula para falar de sucessões. Então, nós vamos falar de tudo isso. Ok? Alguma dúvida até agora com relação ao domicílio? Professor, Oi. só mais uma dúvida, porque eu estava vendo essa questão de nacionalidade. Por exemplo, quando a pessoa é extraditada, né? O país, por exemplo, Estados Unidos, ele pede extradição e o pai, Sim. no caso, ela era brasileira, perdeu nacionalidade e Ah, adquiriu. é aquele caso daquela moça, não é? Isso. Não, Olha lá. não, Ah, assim, é relacionado também, faz parte. Mas aí, por exemplo, o Brasil extradita, mas os Estados Unidos ele não pode aplicar a lei de lá, tem que ser daqui por causa do acordo, não é isso? não, ele pode aplicar a lei americana, mas vai depender do acordo que ele firmar com o Brasil. Por exemplo, Normalmente, os nossos acordos são a pena ela não pode ultrapassar 30 isso, anos, igual lá tem pena de morte, né? sim, não vai ter pena de Não morte, pode não ser, né? pode ultrapassar 30 anos, Essa parte aí, tá? né? Uhum. Olha só, outra coisa, nós não extraditamos, vocês viram isso lá em direito constitucional, nós não extraditamos brasileiro nato. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado por fato ocorrido antes da naturalização, tá? Ou tráfico internacional de drogas a qualquer momento. Mas o brasileiro nato, ele não é extraditado. Nós tivemos um caso recente de uma brasileira nascida no Brasil, que tinha nacionalidade brasileira nata, que foi extraditada. Mas calma, não teve nenhum erro naquela decisão. Eu posso ter outra nacionalidade? Posso, tá? Digamos que os meus pais sejam italianos. Eu posso ter a nacionalidade originária italiana? Posso. Por quê? Porque a legislação italiana diz que eu, que sou filha de italianos, também sou italiana. E os sanguíneos, então, é o sangue que corre, mas o sangue é o que está na certidão de nascimento, tá bom? Então, o sangue que corre nas minhas veias é um sangue italiano. Então, por isso, eu posso ter outra nacionalidade originária. Isso mesmo, tá, Maria Clara? Ok? Agora, imagine o seguinte: para trabalhar lá em Portugal, eu preciso me naturalizar portuguesa. Eu vou perder minha naturalidade brasileira? Não.
E aquilo é uma condição para que eu possa trabalhar. Então, como condição para que eu tenha um emprego lá em Portugal, eu tenho de me naturalizar portuguesa. É o que acontece com os jogadores, né, professor? Sim, acontece com os jogadores de futebol. O que estava acontecendo com os jogadores de futebol antes? Eles estavam perdendo a nacionalidade brasileira, tá? Agora não tem mais isso. Como condição para jogar bola ou para trabalhar em outro lugar, eu tenho que adquirir aquela nacionalidade. Agora, imagina o seguinte, eu resolvo mudar para os Estados Unidos. Ah, mas você vai mudar para os Estados Unidos porque surgiu uma oportunidade de emprego? Não. Eu vou morar lá nos Estados Unidos porque eu gosto do modelo lá dos Estados Unidos, eu quero viver lá nos Estados Unidos. Depois de tantos anos lá nos Estados Unidos, eu fiquei com green card. Depois do green card, me deram a opção de me naturalizar americana. É condição para eu arrumar um emprego nos Estados Unidos? Não, eu já tenho green card, eu já vivo lá legalmente. Eu sou filha de americano, então corre aqui nas minhas veias sangue americano? Da América, sim, mas dos Estados Unidos, não. Então, quando eu escolho, não porque eu sou obrigada, mas porque eu tenho a opção de escolher a nacionalidade brasileira ou americana, a Constituição diz que eu vou perder a minha nacionalidade brasileira. Foi o que aconteceu com a brasileira que foi extraditada. Ela quis dar uma desperta. Tá? Ela optou pela nacionalidade americana, ela já era legal nos Estados Unidos, ela não precisava ser americana, mas ela optou pela nacionalidade americana, e com isso ela perdeu a nacionalidade nata brasileira. Aí ela matou o marido, veio para o Brasil. Quando chegou aqui no Brasil, os Estados Unidos, claro, pediram a extradição da brasileira, que na verdade não era nem brasileira mais, agora ela era americana. Tá? Agora ela era americana. Pode extraditar? Pode, porque ela não é brasileira mais, ela é americana. Ok? Isso é o que acontece na extradição. O que consta lá no acordo de extradição Brasil e Estados Unidos? Olha, a pena ela não pode ser maior do que 30 anos. A pena perpétua vai ser, ou a pena de morte, vai ser computada por uma pena até 30 anos. Ela não poderá ser sujeita a trabalhos forçados. Tudo que a nossa Constituição estabelece vai constar lá do nosso acordo de extradição, tá? Não é que o Brasil não vai aplicar a lei americana ou os Estados Unidos vão aplicar a lei brasileira, não. Eles têm um acordo que ele deve aplicar aquelas situações condizentes com a legislação brasileira, tá? Ele vai fazer, então, esse tipo de situação. E se os Estados Unidos, por exemplo, quando a moça chegasse lá nos Estados Unidos, falasse, é Brasil, beleza, agora ela vai aqui, foi condenada à pena de morte, vamos matá-la. Mata a moça. O Brasil vai poder fazer alguma coisa? Não. Mas tem uma coisa que o Brasil vai fazer. Vai queimar o filme dos Estados Unidos no cenário internacional. Lembrem-se, né, aqui na nossa sociedade, é o grupinho, 200 pessoas, quase 200 pessoas, todo mundo se conhece. Imagina, olha só, o Brasil fala para a Argentina, os Estados Unidos estão querendo, né, uma extradição com vocês, mas olha, ele não cumpre o acordo, tá bom? Então pare de extraditar com os Estados Unidos, ele não cumpre. Chile, sabe? Viu o que os Estados Unidos fizeram aqui com a moça que eu extraditei para lá? Pois não extradita mais para os Estados Unidos, não. Então, eles começam a falar entre eles e o filme dos Estados Unidos fica queimado no cenário internacional. Então, ninguém mais vai querer extraditar com os Estados Unidos. Por quê? Porque ele não cumpre. Tá? Aquilo que ele pactuou com o Brasil, ele não está cumprindo.
E isso no cenário internacional é péssimo, tá? É péssimo. O Brasil vai poder fazer alguma coisa e lá pegar o cara lá, o governador, sacudir o governador e falou: você matou a moça, não era para matar? Não, não pode fazer nada. Mas o Brasil não vai extraditar ninguém mais para os Estados Unidos. O Brasil vai contar para todo mundo e ninguém mais vai querer extraditar com os Estados Unidos, porque ele não cumpre aquilo que ele firma. Tá bom? Podemos continuar? Os nossos próximos elementos de conexão. Então, nós vimos que há alguma dúvida com relação a isso? Me surgiu um absurdo na cabeça aqui. E se existir mais de um crime investigado contra uma pessoa, os Estados Unidos peçam a extradição somente pelo crime A. Os Estados Unidos concordam em evitar a pena de morte para esse crime, mas chega lá a pessoa, não, a pessoa é condenada pelo crime A dentro dos limites acordados, mas no crime B é uma pena que, não. Você entendi o que você falou, já aconteceu, tá? Já aconteceu. Não. O termo de acordo, ele vai versar sobre o crime. 1, 2, 3, 4, 5, 10 crimes. Se tiver um 11º crime, ela não vai poder ser condenada para aquele crime. Ela não vai poder cumprir pena para aquele crime. Por quê? Os Estados Unidos não pediram para aquele crime, tá? Digamos que a pessoa, então, seja lá condenada para 10 crimes, pena máxima 20 anos. Somou todos os crimes, 20 anos. E tem o 11º crime, que é previsto lá na legislação dos Estados Unidos, tá? Eles já tinham conhecimento, mas esqueceram de pedir aquele crime, e a pessoa foi extraditada, e aquele crime, o 11º, era pena de morte. Depois de 20 anos, a pessoa vai sair da cadeia, vai ser presa de novo e vai ser morta, assassinada? Não. Ela vai cumprir pena somente pelos crimes previstos no tratado de extradição, no acordo de extradição, tá? Esqueceu de colocar outros crimes, problema da Procuradoria lá dos Estados Unidos, problema deles que comeram mosca, tá bom? Problema deles. Ela vai cumprir só 20 anos e vai embora, tá? Pode continuar nos Estados Unidos, se os Estados Unidos deixarem. Tá bom, Herbert? Então, não é absurdo isso que você perguntou, não. É muito interessante, por sinal. Ok? Isso aconteceu, não tem muito tempo, eu estou tentando lembrar qual foi o caso que aconteceu uma situação dessa. O governo do país esqueceu de colocar um crime que a pessoa tinha cometido. E quando estava já no STF para decidir a extradição, eles mencionaram na mídia, mas tem o crime tal. STF, o pedido de extradição versa sobre o crime A, B, C, D, E e F. A extradição é para ela cumprir o crime A, B, C, D e F. Qualquer outro crime que não esteja no pedido feito ao Brasil, não vale. Tá bom? Não vale. E aí, o outro país teve de aceitar, colocou lá o rabinho entre as pernas e falou, tá bom, STF, nós vamos cumprir lá só esse aí mesmo, já tá bom, já vai ficar 30 anos, já tá resolvido. Tá? O segundo elemento de conexão, o primeiro elemento e aquele mais importante, é o domicílio, tá bom? Então, aquele mais importante é o domicílio, mas não é o único que está lá na LINDB. A LINDB também vai trazer o local do bem, tá bom? Mas atenção, Lex Reisita, que é esse elemento de conexão, ele vai versar sobre os bens imóveis. Então, eu estou aqui no Brasil, tá bom? A minha irmã mora lá em Portugal, eu resolvo comprar um apartamento com ela lá em Portugal. Tá? Eu moro no Brasil.
Fiquei com dúvida relacionada ao contrato que versa sobre o imóvel. Ajuizo uma ação aqui no Brasil. Tá? O juiz brasileiro, ele vai olhar e vai falar assim: ah, legal, ação aqui para discutir um contrato de um imóvel, bacana. O imóvel está lá em Portugal, está lá em Portugal. Qual a lei eu vou aplicar? Qual a lei eu vou aplicar? Se é um bem imóvel, tá bom? Se é um bem imóvel, eu vou aplicar qual legislação? A legislação do local do bem imóvel, não é assim? Local do bem imóvel. Então, o juiz brasileiro vai aplicar qual lei? A lei lá de Portugal, tá? A lei de lá de Portugal, tá bom? E se for um bem móvel? E se for um bem móvel? E aí? Então, vamos lá, de novo. Se é um bem imóvel, eu vou aplicar sempre a lei do local onde o imóvel está. E se for um bem imóvel? Eu tenho duas situações para o bem imóvel. Eu posso aplicar na situação do bem imóvel. Gente, só colocar aqui no mudo. Já está no mudo. Quando eu tenho o bem móvel, eu posso aplicar tanto a lei do domicílio quanto a lei da nacionalidade da pessoa. Tá bom? Ok? Então, imagine o seguinte, eu sou muito rica. Muito rica, muito rica. Eu já não tenho mais onde gastar dinheiro. Tá? Quem me dera, não é? Ah, Só uma pergunta. Isso é no caso do bem imóvel ou móvel? no bem móvel, móvel, com Que é o do M. domicílio ou da E nacionalidade? no bem móvel, eu vou aplicar ou domicílio ou a nacionalidade. No Ah, bem sim. imóvel, eu vou aplicar a regra do local onde o bem está, Entendi. tá? Imagine que eu seja muito rica, muito rica, muito rica, muito rica, muito rica. Eu já não tenho mais onde gastar dinheiro. Resolvo comprar um iate. E aí? Resolvi comprar um iate. Registrei o meu iate lá em Chipre. Tá? Eu vim com o meu iate aqui para o Brasil, tá? Vim com ele aqui para o Brasil, atraquei meu iate lá na Marina, lá no Rio de Janeiro, tá? Grandão meu iate, daqueles que cabe até helicóptero. Beleza? Eu quero discutir o contrato de compra e venda desse meu iate. Qual a legislação que eu vou aplicar para discutir a compra e a venda desse meu iate? E agora? E o meu iate? Exato, Jonas, exato. No lugar Onde onde ele ele está comprou. registrado. Quando eu falo o local do bem imóvel, eu me refiro ao local que o bem está registrado. O bem imóvel, ele não está registrado num cartório? Tá, não tá? No cartório de registro? Tá lá. É aquele cartório de registro que é responsável pelos imóveis daquela localidade. Não é assim? A mesma coisa vai acontecer com embarcações, aeronaves. Nós não chamamos esses bens de imóveis. Eu não chamo o avião de um bem imóvel. Eu não chamo o iate de um bem imóvel. Ele não está registrado em um local? Ele não tem uma bandeira? Tem. Ele tem um registro, ele está registrado e ele é bem imóvel.
Então, eu vou aplicar a lei da bandeira do meu iate, a lei da bandeira do pavilhão do meu avião, ou é o contrário? Não, é a bandeira do navio, o pavilhão é do avião. Eu vou aplicar a lei do pavilhão. Vocês já repararam que nos aviões tem sempre uma bandeirinha? O que é aquela bandeirinha? Ah, não, é porque é lindo, né? A TAM, a bandeirinha do Brasil, Latam, não é? A bandeirinha, agora vai ter a Itapemirim, não é? A bandeirinha do Brasil. Não! Aquilo ali não é porque eles amam o Brasil, não. É porque aquele avião está registrado no Brasil. Por que que as embarcações têm bandeira? Porque é a bandeira do registro, não é porque eles gostam daquele local, acham aquele local lindo, maravilhoso. Não, é porque naquele país, lá em um determinado cartório, aquele imóvel está registrado. Aí a Maria Clara está perguntando aqui, extraterritorialidade, em que sentido, Maria Clara? Que aqui não é extraterritorialidade, não. Aqui é um elemento de conexão, é uma regra estipulada. E essa regra vai falar o seguinte: se eu quiser discutir algo relacionado a um bem imóvel, eu preciso me valer da legislação do local onde aquele bem está registrado. Não é extraterritorialidade. Tem a ver com o bem ser móvel ou imóvel. Ah, sim, aí entendi agora. Aí a Maria Clara está falando assim, o fato de a bandeira que marca o país. Beleza, olha só. Digamos que eu esteja ali no meu iate. Meu iate está em águas internacionais. Tá? O que são águas internacionais? Não é de ninguém. É internacional. E dentro do meu iate acontece um assassinato. No meio do Oceano Atlântico, águas internacionais, ocorre um assassinato. Qual a lei que vai valer para aquele assassinato que aconteceu em águas internacionais? A lei da bandeira, tá? A lei do país em que aquela embarcação está registrada. Agora não, eu já estou chegando aqui no Brasil. É o próximo elemento de conexão. Estou chegando aqui no Brasil, já estou em águas brasileiras, estou ali em Fernando de Noronha, tá? Estou ali em Fernando de Noronha, Pará, vendo os golfinhos, escuta um tiro, pá! Assassinato dentro do meu navio, do meu iate. Qual é a legislação que eu vou aplicar para aquele caso? A legislação do Brasil. Por quê? Porque aquele fato ilícito, ele aconteceu no Brasil. E matar alguém no Brasil é crime, é fato ilícito. Tá bom? Então, a extraterritorialidade vai valer para embarcações aeronaves quando eu estiver em águas internacionais. Se eu estiver em águas brasileiras, não. Tá? Se eu estiver em águas brasileiras, vai valer a lei do Brasil, porque o fato ilícito ocorreu no Brasil. Tá bom? Se eu estiver em águas, sei lá, ainda estou lá na Espanha, né? Estou passando ali no Mediterrâneo, bonito, né? Com meu iate lindo, aí eu paro ali em Ibiza, né? Encontro o Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Ronaldo, barrigudo, encontro o Ronaldo, acontece um crime. Qual a legislação que eu vou aplicar para aquele crime? A legislação espanhola. Por quê? Porque o fato ocorreu em águas espanholas. Tá? Então, a extraterritorialidade vai valer nesse sentido. Beleza? Se eu quiser discutir, não um fato ilícito, mas se eu quiser discutir o contrato de compra e venda do meu iate,
Eu já paguei lá todas as prestações do meu iate, tá? Mas o cara que me vendeu o iate, ele tá me enrolando, ele tá querendo mais dinheiro, mais dinheiro. Onde eu vou discutir? Eu posso discutir isso aqui no Brasil? Posso. Posso discutir aqui no Brasil. Se lá no contrato permitir, posso discutir aqui no Brasil. E o juiz brasileiro vai aplicar qual legislação? A da bandeira do meu iate. Tá bom? Agora, bens móveis. Local do meu domicílio ou da minha nacionalidade. Eu também sou muito rica, não fiquei satisfeita com o iate. Falei o seguinte, agora eu quero virar fazendeira, tá? Mas eu não quero uma fazenda qualquer. Eu quero uma fazenda no Uruguai, tá? Quero uma fazenda no Uruguai, planinha fazenda, que é para a vaquinha não fazer muito esforço, tá? Lá nos Pampas uruguaios, beleza. Tá? Plantar maconha. Lá nos Pampas uruguaios, eu vou construir aquela fazenda linda, cheia de gado. Morri. E agora? E os meus bens móveis? E as vaquinhas? E os cavalos? E os tratores? Nós já sabemos que para fazenda, terra não é bem imóvel. Vai aplicar qual legislação? A legislação lá do lugar da fazenda. Não é assim? Se é a fazenda, eu vou usar a lei uruguaia. Mas e para as vacas? E para os cavalos? Para os carneiros? E para o trator? E agora? Qual a legislação eu vou aplicar? A do meu domicílio. Tá bom? A do meu domicílio. A legislação brasileira, tá? Contratos e obrigações. Esse é legal, tá? Aqui vai vigorar o princípio da autonomia das vontades. Eu, Caroline, vou firmar. Eu, Caroline, eu moro no Brasil, tá? Eu tenho uma empresa de consultoria em viagens. Vou firmar com a Maria Clara, tá? Brasileira, que reside na Suíça, um contrato de prestação de serviços para organizar umas viagens para Maria Clara. Só que esse contrato foi assinado lá em Londres. Aí eu estou aqui no Brasil, bonitinho, né? Termino de fazer lá a viagem, organiza a viagem para Maria Clara. A Maria Clara não me paga, me dá um calote. Eu vou ajuizar uma ação contra a Maria Clara, não é verdade? Poxa, firmei um contrato de consultoria em viagens para Maria Clara. Ela já viajou, está lá viajando, linda, maravilhosa, curtindo, lá em Santorini, né, Maria Clara? Ali naqueles hotéis lindos e maravilhosos que ficam ali virados para a caldeira. E ela não me paga, eu vou executar esse contrato, não é verdade? Qual a legislação que o juiz brasileiro vai aplicar para a execução desse contrato? Do local da assinatura do contrato. Locus regit actum. Tá bom? Onde ser caloteira desse jeito é até bom, não é? É até bom, né, Maria Clara? E aí? Maria Clara e eu assinamos esse contrato lá em Londres. O juiz brasileiro vai aplicar qual legislação? A da Inglaterra. Tá bom? Por quê? Porque é o local onde a Maria Clara e eu assinamos aquele acordo. Ok? É aquele acordo. Tá? Então, para obrigações e contratos, se o meu contrato não falar absolutamente nada, eu vou aplicar a regra do local onde nós assinamos o contrato, tá bom? Local da assinatura do contrato. Então, eu sentei com a Maria Clara num café,
lá em Londres, e a Maria Clara falou, porque eu quero fazer e viajar 30 dias, não é? Quero viajar 30 dias pela Europa. Eu falei, não, eu vou voltar para o Brasil agora, vamos assinar aqui o contrato, eu vou organizar a sua viagem. Paguei tudo e a Maria Clara não me pagou nada. Tá? Não me pagou nada, vou executar esse contrato, não vou? Vou. Qual a legislação que vai ser aplicada? A legislação de onde nós assinamos esse contrato, lá de Londres, tá? Nacionalidade. A nacionalidade, ela é pouco usada, tá? A nacionalidade, ela perdeu muito todo aquele seu glamour aqui para o direito internacional privado. Nós ainda usamos? Sim. Tem países, por exemplo, a Alemanha, que ainda usam a nacionalidade como principal elemento de conexão. Eu vou usar a nacionalidade também para casos de sucessão, tá? Mas eu já não tenho mais aquele status que eu tinha antigamente. O outro elemento de conexão, esse eu falei agora há pouco, que é o elemento, que é o ato ilícito, o local do fato ilícito, do crime. Então, meu navio, tá? Meu iate, lindo, maravilhoso, ele está atravessando o Atlântico, chegou lá em Fernando de Noronha, teve um assassinato. Fato ilícito, não é? Fato ilícito, crime. Qual a legislação que eu vou aplicar? A legislação brasileira. Agora, vamos imaginar outra situação. Digamos que eu, Caroline, tá? Resolvi, depois que puder viajar, não é? Falar, não, agora eu vou para Disney. Quero ir para Disney. Meu marido quer ir lá no parque do Star Wars, então vamos para Disney. Chegamos lá nos Estados Unidos, alugamos aqueles carros lá que bebe, né? Que é uma beleza, né? Que faz 3 quilômetros por litro, mas nós estamos achando aquilo maravilhoso, não é? E o planeta que é bom. Estamos lá nos Estados Unidos, tá? Eu estou dirigindo numa rodovia, numa highway, parará, parará, pará. Entra uma pessoa na minha frente, eu atropelo essa pessoa. Atropelei essa pessoa, mas eu não estava numa velocidade muito grande, não estava uma velocidade muito elevada. A pessoa teve algumas escoriações, levei para o hospital, teve que fazer uma cirurgia, tá? Porque machucou a perna. A pessoa fez a cirurgia. Lá na cirurgia, depois eu descobri que aquela pessoa era sul-coreana, que ela estava fazendo uma viagem ali também pela Disney, que ela é sul-coreana e que logo que ela melhorar da cirurgia, ela vai embora para a Coreia do Sul. Quando chegou lá na Coreia do Sul, ela juizou uma ação de danos morais e materiais, de danos materiais contra mim. Alegando o quê? Alegando que ela foi atropelada lá nos Estados Unidos, no dia tal horário, ela estava atravessando a highway e eu estava com o carro, peguei a moça, atropelei, ela quebrou a perna, teve que fazer uma cirurgia, só o que ela gastou no hospital lá nos Estados Unidos foi $200 mil. E ela, então, entra a juíza essa ação contra mim, querendo que eu pague os $200 mil que ela gastou na cirurgia. O juiz sul-coreano vai aplicar qual legislação? Qual a legislação que o juiz sul-coreano vai aplicar para aquela situação? Estava lá nos Estados Unidos, tá? Estava lá nos Estados Unidos dirigindo. Olha, o local do fato ilícito. Estava lá nos Estados Unidos, atropelei a sul-coreana, tadinha. A japinha, olha só o preconceito, não é? Atropelei a sul-coreana, tá? Ela gastou $200 mil. Logo depois da cirurgia, ela voltou para a Coreia e ajuizou uma ação contra mim. Qual a legislação que o juiz sul-coreano vai aplicar? Onde aconteceu o fato ilícito? Suposto fato ilícito. Onde aconteceu o suposto fato ilícito?
Foi na Coreia, Jonas? Foi nos Estados Unidos, não é? E nós aplicamos qual regra para fato ilícito ou crime? Local da infração, né? O local da infração, não é? Mas Então, aí, o juiz ele vai aplicar qual legislação? mas, professora, mas aí no caso, tinha que ser o juiz dos Estados Unidos para aplicar a lei de lá, porque como é que o juiz da Coreia vai aplicar uma lei, sendo que, né, ele não, vamos dizer assim, ele não tem competência para aplicar a lei dos Estados Unidos? Jonas, que disciplina é essa? O que eu estou falando já tem um tempão? Eu vou pegar seu pescocinho, ó. Não, entendi, aí nesse caso, mas ele não Então, seria é exatamente competente? essa questão. O direito internacional privado, ele vai fazer exatamente isso. Ah, tá. Ele vai aplicar a legislação lá dos Estados Unidos. O juiz brasileiro, ele vai poder aplicar a legislação de qualquer país do mundo. Qualquer país do mundo. Se eu chegar para o juiz com uma situação de um fato ilícito que aconteceu no Nepal, o juiz vai ter que aplicar a lei nepalesa. Exatamente isso. O direito internacional privado é justamente isso. Responder qual a lei o juiz vai aplicar. A lei de qual país? Você consegue imaginar essa situação? O juiz brasileiro aplicando a legislação do Nepal? Aplicando a legislação da China? Aplicando a legislação dos Estados Unidos? Ele vai aplicar. Poxa, professor, então significa que eu vou estudar para um concurso de juiz? Eu vou ter que estudar todas as leis? Não, você vai ter que estudar a lei brasileira. Mas a lei brasileira diz o seguinte: para caso em que envolva um fato ilícito, eu vou aplicar a lei do local do fato ilícito. Eu não quero saber se essa lei do local é a lei do Brasil, é a lei dos Estados Unidos, é a lei da Coreia, é a lei da Conchinchina. O juiz brasileiro vai ter que pegar a lei da Conchinchina e estudar e aplicar, tá? É isso mesmo, Jonas. Mas, professora, não faz sentido. Faz sentido sim. Faz sentido, porque a nossa LINDB, essa lei que vai introduzir todas as normas do direito brasileiro, fala isso. Fala que o juiz ele vai aplicar a lei do local onde o fato ilícito aconteceu. Não está falando que esse fato ilícito aconteceu só no Brasil. Não. Está falando do local ilícito. Então, ele vai aplicar. O juiz brasileiro vai aplicar a lei de qualquer um país. E eu vou te contar um negócio pior. Lá nos Estados Unidos são 50 estados. Cada estado tem sua própria lei para determinados assuntos. Então, dependendo do país, cada estado do país vai ter sua própria legislação. E o juiz brasileiro vai ter de saber. Tá? Então, o juiz coreano também. O juiz coreano, ele vai aplicar o local do fato ilícito? Ele vai aplicar a lei dos Estados Unidos, a lei lá da Flórida. É por isso que eu prefiro Dubai. Dubai também vai fazer a mesma coisa. Jonas, Dubai vai fazer a mesma coisa. Dubai ainda é pior. Lá que tem muito mais restrições. Mas vamos voltar aqui para a nossa situação, então. O sul-coreano, que foi atropelado por mim, lá na Flórida, ajuizou uma reclamação. Ajuizou uma ação de danos materiais, cobrando $200 mil. O juiz sul-coreano vai aplicar qual legislação? A legislação do fato onde ocorreu o ilícito. Onde ocorreu o ilícito? Nos Estados Unidos. Sabia que nos Estados Unidos você pode atropelar as pessoas e não ser punido? Já estou aqui instigando todo mundo a atropelar as pessoas, não é? Lá nos Estados Unidos, se você atravessa fora da faixa de pedestre ou do semáforo, o atropelamento, se ocorrer, é culpa exclusiva da vítima. Não cabe indenização, tá? Não cabe indenização.
Então, esse sul-coreano que ultrapassou na rodovia, ok? Fora da faixa de pedestre, ele vai ter procedente a sua ação? Não, não vai ter procedente. Porque lá nos Estados Unidos não é um fato ilícito, ok? Atropelou a pessoa fora da faixa, culpa exclusiva da vítima, tá? Culpa exclusiva da vítima. Ok? Culpa exclusiva da vítima. Ela podia atravessar? Podia, desde que fosse na faixa de pedestre ou no semáforo. Culpa exclusiva da vítima. O sul-coreano ficou no prejuízo de $200 mil. Tá bom, pessoal? Ok? Entendeu, Jonas? Vai ficar aí em Valparaíso só de raiva, né? Entendeu? Vamos lá. Nós também vamos ter uma posição aí que está ganhando muitos adeptos, que é a lei mais favorável para aquelas partes mais vulneráveis. Por exemplo, todo dia, não é? Todo dia, depois dessa pandemia, virou moda agora, né? Todo mundo comércio eletrônico, produto da China. Nunca compramos tanto do AliExpress, do Wish, do Shopee, do Alibaba. Essas empresas são lá do Japão, são lá da China, tá? Shopee, se eu não estou enganada, é de Singapura, ok? Estamos lá comprando dessas empresas. Aí eu olhei aquele vestido lindo, maravilhoso, réplica perfeita, não é? Ai, eu quero esse vestido. Comprei o vestido. Quando o vestido chega aqui, que eu olho o vestido, ele não cabe na minha gata. Quem já aconteceu isso? O vestido não cabe na minha gata, é um vestido da Barbie. Mas ele vendeu como se fosse um vestido da pessoa, não é? Mas lá, é um vestido para Barbie. Quero meu dinheiro de volta. Não é? Quero meu dinheiro de volta. Vou ajuizar lá no juizado especial uma ação contra a AliExpress, Shopee, porque eu quero meu dinheiro de volta. Tá? O juiz brasileiro... E podemos, professora? Oi? E podemos ajuizar uma ação? Claro que podemos. Mas vale a pena? Esse é o problema. Ou vamos demorar mais vale do a pena? Primeiro que o juiz vai indeferir inicial lá no juizado especial, que ele vai falar o seguinte: olha, esse tema é complexo, esse tema vai exigir carta rogatória, porque não tem de citar o AliExpress. Onde que vai citar o AliExpress? Lá na China, não é? Tá bom, então eu resolvi ajuizar a ação lá na Justiça Comum, rito comum. Afinal, eu estou cobrando meus R$100, eu quero meus R$100 de volta. Só o que eu vou pagar de custas vai ser 10 vezes isso, não é? Mas eu quero meus R$100 de volta, tá? Quero meus R$100. Vai citar, então, vai sair uma carta rogatória daqui, vai lá para a China citar a AliExpress. Qual a legislação o juiz brasileiro vai aplicar para esse caso? É comércio interno? Não. É comércio físico? Não. É comércio eletrônico? É. É comércio eletrônico internacional? É. Qual a legislação o juiz brasileiro vai aplicar, Jonas? E agora? Quando nós estamos falando de direito do trabalho e direito do consumidor, eu vou aplicar a legislação mais benéfica para a parte mais vulnerável. E qual é a mais benéfica? Ou a do Brasil, porque eu resido no Brasil, ou a chinesa, porque a AliExpress está lá na China. Então, o juiz ele vai poder aplicar aquela que é mais benéfica para mim. Digamos que a legislação chinesa fale o seguinte: em caso de propaganda enganosa,
ok? A empresa é obrigada a ressarcir o cliente em 100% do valor gasto. E aí? Qual a legislação é mais benéfica? A legislação brasileira ou a legislação chinesa? Qual que o juiz brasileiro vai aplicar? A legislação chinesa ou a legislação brasileira? E aí? A legislação brasileira me dá 100 vezes o valor que eu paguei? A legislação brasileira me dá 100 vezes o valor que eu paguei? Me dá? Não, não me dá. A chinesa manda me dar, então o juiz vai aplicar qual legislação? A chinesa, porque ela é mais benéfica para o consumidor. Trabalho, direito do trabalho. Fui contratada por uma empresa brasileira para trabalhar lá em Dubai, Jonas. Tá? Para trabalhar lá em Dubai. A empresa me demitiu sem pagar minhas verbas rescisórias, tá? Não pagou meu 13º, não pagou minhas férias, tá? Tá me devendo salário. Qual legislação que eu vou aplicar? O juiz brasileiro, o juiz do trabalho? Ajuizei a ação aqui. Qual a legislação que o juiz do trabalho vai aplicar? Aquela que for mais benéfica para mim. Vai que a legislação de Dubai diz o seguinte: verbas indenizatórias, né, as verbas rescisórias, incontestáveis, né, aquelas que a parte concorda, se não forem pagas até a data da audiência, a empresa tem que pagar 100% de multa. Qual que é mais vantajosa? Qual que é mais vantajosa? A de Dubai, não é? Que em vez de ganhar 50%, que é a multa do 467, eu vou ganhar 100%. E no caso de quem trabalha para a embaixada aqui no Brasil? Agora eu pergunto para você, Jonas, onde fica a embaixada? Onde fica a embaixada? Brasília, não é? Brasília é o quê? Brasil, não é? Eu tenho opção do domicílio da pessoa? Onde a pessoa reside? Onde é o domicílio do empregado? É no Brasil? Então, eu tenho alguma divergência com relação à legislação? Não. Aqui a escolha vai ser o local da prestação de serviço, Brasil, ou o local do domicílio, Brasil. Qual a legislação que o juiz do trabalho vai aplicar? A do Brasil. Agora, imagina o seguinte, esse empregado da embaixada, reside em Valparaíso, do Chile. Tá? Valparaíso do Chile. Ele vem aqui trabalhar aqui na embaixada 15 dias aqui na embaixada, volta 15 dias lá para o país dele. 15 dias na embaixada, 15 dias lá no país dele. O que diz a legislação brasileira? Local da prestação, serviço, não é? Então, onde ele vai ajuizar a reclamação trabalhista dele? No Brasil, certo? Aqui no Brasil, não é assim? Qual a legislação o juiz do trabalho vai aplicar? Eu não tenho aqui uma conexão internacional. Onde ele presta o serviço? Brasil. Qual é o domicílio dele? Chile. Qual a lei o juiz brasileiro vai aplicar? A que for mais benéfica, tá bom? Então, quando eu falo em direito do trabalho e direito do consumidor, e eu tenho uma conexão com o estrangeiro, com o internacional, com algo que está fora do Brasil, fora mesmo físico, fora físico do Brasil, quando é direito do trabalho ou direito do consumidor, o juiz ele vai aplicar a lei que for mais benéfica, ok? Residência. Residência é quando eu não consegui definir qual é o domicílio da pessoa. Então, para aqueles casos em que eu uso o domicílio, mas eu não consigo definir o domicílio, eu vou pela residência.
tá? Quais são as residências aqui para o direito internacional privado? Tá? Qual é a residência? É o local, primeiro, é o local que você passa a maior quantidade do seu tempo. Ok? Então, onde você passa a maior quantidade do seu tempo? É sua residência. Mas, professora, olha, eu passo 15 dias aqui em Brasília e 15 dias lá na minha casa no Panamá. Qual é a minha residência? Qual é o meu domicílio? Bem, se nós tirarmos onde você passa o seu maior tempo, nós vamos para a segunda opção, onde você ganha mais, onde você tem o maior salário, no Brasil ou no Panamá? Ah, não, professor, eu ganho a mesma coisa no Brasil, eu ganho a mesma coisa no Panamá, dá $5.000. $5.000 lá, $5.000 aqui. Ok? Então, eu tenho que tirar o proveito econômico. Onde eu tenho a casa que vale mais? Onde eu tenho aquela residência que tem o maior valor agregado? Ah, não, professor, eu tenho toque. Eu contratei o mesmo arquiteto, ele fez a mesma casa no Brasil, ele fez lá no Panamá. Eu não gosto, sabe, de chegar num lugar e tá diferente. Então, a minha casa lá no Brasil vale a mesma coisa que a minha casa no Panamá. A residência, então, vai ser onde você foi encontrado. No Brasil ou no Panamá, tá bom? Onde você for encontrado na citação, vai valer como sendo a sua residência. Então, o critério residência, como elemento de conexão, ele vai substituir aqueles casos quando eu não souber qual é o domicílio da pessoa. Olha, ela passa 15 dias no Brasil, 15 dias no Panamá. Uai, mas e aí? Qual que é o domicílio dela? Aí vão para a segunda hipótese. Onde ela ganha mais? No Brasil ou no Panamá? Não, ela ganha a mesma coisa. Ok? Então, onde ela tem a casa com maior valor agregado? Não, a casa é igual. Então, a residência passa a ser o local onde ela for encontrada. Se ela foi encontrada primeiro no Brasil, o local do domicílio, Brasil. Se ela foi encontrada primeiro no Panamá, qual é o local do domicílio? Panamá. Ok? E, por fim, o último elemento de conexão que está lá na LINDB é a autonomia das vontades. Lá no meu contrato particular, aquele contrato que eu fiz para Maria Clara viajar, sabe? Que ela ia passar 30 dias viajando, curtindo a vida doidado, sabe, Maria Clara? A Maria Clara e eu podíamos escolher o foro de eleição e a lei aplicável àquele contrato. O que é o foro de eleição? O que é o foro de eleição? O foro de eleição é, sabe o contrato de aluguel? Sabe contratos em geral? Lá na última cláusula do contrato, nós colocamos assim: as partes elegem a cidade do Gama para dirimir quaisquer questões envolvendo esse contrato. O que isso significa? Eu posso ajuizar a ação em Valparaíso? Se a parte contrária não falar nada, não é? Posso, né? Mas eu posso ajuizar essa ação lá em Valparaíso? Não. Por quê? Porque o foro escolhido não foi o do Gama. Então, em tese, eu só posso ajuizar aquela ação no Gama, não é? Aí, a Maria Clara e eu, nós estávamos lá no nosso café em Londres, né? A Maria Clara mora na Suíça, eu moro no Brasil, assinamos o contrato em Londres, mas nós escolhemos como foro de eleição Nova York. Eu posso ajuizar a ação aqui no Brasil? Eu posso ajuizar a ação aqui no Brasil se nós escolhemos como foro Nova York? Não. Eu vou ajuizar a ação lá em Nova York. A
Maria Clara e eu também podemos escolher a legislação que vai ser aplicada para aquele contrato. Aí a Maria Clara deu uma desperta e falou assim: olha, para esse contrato vai reger a legislação chinesa. Então, quer dizer, eu só posso ajuizar a ação lá em Nova York, e o juiz lá de Nova York, ele vai aplicar qual lei para executar o contrato? A legislação chinesa, porque é a legislação escolhida pelo contrato firmado entre mim e a Maria Clara. Ok? Vamos voltar naquele exercício aqui do François. Aqui no exercício do François, nós temos uma situação em que temos autonomia da vontade. Por quê? Porque o contrato possui uma cláusula indicando a aplicação da lei francesa. Então, o juiz brasileiro, se ele for discutir o contrato, ele vai aplicar qual lei? A lei francesa, porque é a lei que está prevista no contrato. Mas a nossa questão versava sobre capacidade. E a capacidade é pelo local do domicílio. Ok, pessoal? Alguma dúvida com relação aos elementos de conexão? Alguma dúvida? Não, né? Agora nenhuma dúvida. Então, eu vou deixar para vocês, a partir de amanhã, uma lista de exercícios só dos elementos de conexão previstos na LINDB, ok? Vou deixar uma lista de exercícios só de elementos de conexão. Aí eu quero ver se vocês estão com dúvida ou não. Ok, pessoal? Como o conteúdo é muita coisa, eu vou encerrar aqui. E na próxima aula nós continuamos com as fontes do direito internacional privado. Então, nós vimos que a principal fonte do direito internacional privado é a lei, tá? É a lei nacional. Essa é a principal. E qual é a nossa lei principal? A LINDB, tá bom? Colegas, vamos lá no quadradinho, tá? Aqui do lado do chat, aqui no quadradinho tem um triângulo, um quadrado e uma bolinha, um círculo, e ali está escrito enquete. Respondam a enquete. Nós temos uma aula, ok? Nós temos uma aula para compensar, que é uma aula que eu vou resolver exercícios, tá? Vou fazer isso tudo, vou chamar o pessoal da manhã também. E aí vocês têm as opções dos dias. Vai ter conteúdo novo? Não, porque eu também não posso prejudicar vocês. Então, ok? Então, vai ser uma aula só de exercício, só para responder questões, só para tirar dúvidas, só para criar um monte de exemplos e situações das mais diversas que vocês podem encontrar aí pela frente, tá? As opções, dia 1º agora, às 10h15, dia 6, que é uma quinta-feira, às 19h15, dia 8, que é um sábado, então, o sábado sem ser esse agora, o outro, às 10h15. Votem, 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 tá? Votem todo mundo. Tem 18 alunos na sala, só tem 12 votos. Então, ainda tem 5 pessoas para votar, porque um desses alunos aí que sou eu, tá? Então, ainda tem 5 pessoas para votar. Tá bom? Onde tá, professora? Não estou achando. Sabe onde aqui que você escreveu aqui? Qual o link? Não encontrei. Tá vendo esse chat que nós temos aqui, o chatzinho? Do lado, o chat, não tem onde você escreve? Do lado direito do chat tem um triângulo,
um quadrado e um círculo. Clique nesse triângulo, nesse quadrado e nesse círculo. Vai ter enquetes. Lá tem as opções, ok? É, isso mesmo. Maria Clara, o símbolo do chat, onde vocês estão escrevendo? Não sei onde. Quem tiver pelo celular, eu não sei como faz. Tá? Estou sendo sincera. É isso que eu ia dizer, professor. Acho que no celular não tem. Então deve ser o pessoal que está no celular. Deixa eu ver. Mas o que a maioria votar aí, eu me adequo. Aí se der certo, de qualquer jeito vai ser a maioria mesmo. Não, aí deixa eu vai ver não. aqui. Vai. Olha, dá sim pelo celular. Tá? Pelo celular dá sim, olha só. Uai, acabei de tentar pelo celular. Onde? Celular. Olha só, no celular, aqui, ó, tá vendo o celular? Quando eu clico aqui embaixo, ele não aparece 3 pontinhos aqui no celular, ó. Presta atenção, todo mundo. Eu clico nos 3 pontinhos, é o primeiro ícone, atividade. Tá? Tá aqui, ó, enquete, o primeiro. Aí eu entro e escolho. Então, pelo celular dá também. Vamos lá, de novo. 3 pontinhos aqui embaixo, ó. Eu clico aqui embaixo. 3 pontinhos, o primeiro ícone, atividade. Clica em atividade, enquetes. E aí você escolhe o dia que você quer, tá bom? Então, no mais, é isso, pessoal. Quem não fez a prova